meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lidiane Kerry do canal Confeitaria Refinada, para quem não me conhece, e hoje eu tô aqui para tirar todas as dúvidas que surgiram depois da primeira aula do curso de ovos de Páscoa. Então, antes de postar o segundo vídeo da segunda aula, eu vou responder as perguntas que vocês me fizeram nos comentários do vídeo, tá bom? Antes de começar, eu já gostaria de agradecer a todos vocês que estão deixando recadinhos pra mim, me agradecendo, mandando recadinhos fofos, todas que também fazem as suas perguntas lá, porque é importante. Porque na hora que eu tô fazendo o vídeo, na hora que eu tô gravando, às vezes eu esqueço muita coisa de falar. E eu sei que eu deveria ter falado muito mais coisa, mas eu acabei esquecendo. E aí esse vídeo é bom para vocês tirarem todas as suas dúvidas, tá bom? Se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa seu like, me abençoa com seu like, se inscreve no canal para quem tá chegando agora, porque tem muito vídeo bom para vir e já tem muito vídeo bom que eu já postei. Então eu convido vocês a assistir para quem tá chegando agora. Então vamos lá, vamos começar logo com esse vídeo, né? A Larissa Flora pergunta, posso usar qualquer corante alimentício? Não, não pode. Só pode usar o chocolate... Não pode. Só pode usar o corante para chocolate, no caso de tingir o chocolate branco de uma outra cor. No caso de fazer o ganache, aí sim pode usar qualquer tipo de corante. A Luciane Lemer de Queiroz pergunta, posso fazer os ovos e armazenar só as cascas e quando estiver próximo só embalar e rechear? Qual é a melhor maneira de armazenamento? Pode fazer as cascas com bastante antecedência. A validade dessas cascas vai ser a mesma validade que está na embalagem do chocolate. A validade do chocolate, né? Mas para armazenar é que fica um pouquinho complicado, porque você precisa armazenar numa temperatura de 17 a 21 graus. Então, para lugares bem quentes do país, isso já não é, né, tão viável, porque nem todo mundo tem ar-condicionado em casa. Então, no caso do Nordeste, as pessoas não vão conseguir armazenar a 21 graus, né, entre 17 e 21 graus. Não pode colocar na geladeira, porque até pode, mas assim, para lugares bem quentes, a dica, assim, a sugestão que eu dou é a seguinte: você vai poder guardar na geladeira, mas você vai ter que explicar para o seu cliente que, ao tirar da geladeira, o chocolate pode suar e pode também aparecer aquelas manchas brancas. Porque talvez, se você não avisa para o seu cliente, ele vai abrir o ovo, vai estar suando ou vai estar com uma manchinha branca e ele pode até pensar que o ovo está estragado. Então é importante que você explique, no caso se você for trabalhar com chocolate nobre, que quando você guarda na geladeira, você vai entregar o ovo para o seu cliente gelado e quando ele for consumir, o chocolate vai suar, pode suar e também pode aparecer a mancha branca. Não são todos os casos que aparece a mancha branca, mas pode sim, tá? Então você pode até guardar na geladeira, embrulhado ou no papel filme ou no papel chumbo na geladeira. Mas você tem que deixar o cliente ciente do que está acontecendo, tá bom? Para não prejudicar o seu trabalho. A Renata Nascimento pergunta, tem uma dúvida, a pesagem dele de 500, pesa 500 mesmo ou passa? Porque fiz e nunca dava a pesagem certa. O que acontece? Quando você faz naquela forma de 3 partes, as duas cascas, elas não vão dar 500 gramas. Elas vão dar 430, 440, por quê? Esse peso que falta, você vai ter que completar com bombons. Então, por isso que na forma de 3 partes, não dá o peso de, tipo, na forma de 500 vai dar 500, entendeu? Não dá menos. Isso serve para todos os tamanhos de formas, na de 250, na de 350 e por aí vai. Todas essas de silicone, se você vai usar a técnica de 3 partes, vai dar menos do que o peso correto. Mas isso é justamente para você poder colocar os bombons, tá? Já se você vai fazer banhado em banhos, né? Quando você dá 2 banhos, vai dar menos, né? O peso. Quando você faz 3 banhos, dependendo da fluidez do chocolate, se ele tá bem lisinho ou se ele tá mais grosso, pode dar menos, pode dar mais, isso vai variar muito o peso da sua casca final. Mas é importante que você tenha esse cuidado, você faça um teste do seu chocolate na temperatura que você derrete, se ele vai dá para fazer 2 banhos e colocar bombons, ou se vai dar para fazer 3 banhos
sem os bombons, que não é tão interessante. O interessante é você colocar bombons. Mas aí você pode vender para o seu cliente um ovo de 600 gramas, não de 500, entendeu? No caso do de 500, quando você for fazer a sua tabela, que eu vou ensinar na última aula, você pode falar, você vai colocar lá os pesos que você vende. Então, no caso do de 500, você vai falar que você vende de 600 e não de 500, mas aí você vai poder rechear de bombons, tá bom? A Cleide Veras pergunta, não precisa colocar papel chumbo antes de unir? Não, não tem como, porque se você colocar o papel chumbo antes de unir, você na hora que for unir vai ter papel chumbo na borda, então não tem como. O certo é você unir primeiro e colocar o papel chumbo depois. Eu não faço essa união quando eu faço os ovos recheados, porque aí a casca ela fica mais pesada, ela fica mais grossa, então eu gosto de embalar as partes separadas. Eu embalo com papel chumbo numa parte, embalo em outra e aí só junto, mas aí eu não colo, eu só faço juntar para poder embalar. A Cauane Pinheiro pergunta, qual a marca de chocolate que você usa? Então, gente, vamos lá para essa grande questão das marcas, porque muita gente mandou mensagem para mim perguntando qual a marca que eu uso, falando que elas até entendem que eu não quero falar porque eu não ganho patrocínio. Não é isso, gente, não é. Caminhão. Passou o caminhão. Não é isso, tá? Eu não gosto de falar marcas, não é porque eu não ganho o patrocínio. É porque, assim, gera muita polêmica toda vez que eu falo uma marca. Porque aí eu falo uma marca e a outra pessoa fala, não, isso não presta. Ou eu falo que eu não gosto daquela marca e aí a pessoa não, né? Várias pessoas falam que a marca é boa sim, que eu não sei o que eu tô falando, entendeu? Então assim, eu evito para não gerar discussões. Mas como eu tô vendo que vocês estão assim com muitas dúvidas em relação às marcas, então eu vou falar para vocês as marcas que eu já usei, que eu já testei. Na linha de chocolates Nobre, o que eu aconselho para vocês, o que todo mundo já compra, né, que é Nestlé e Garoto, são marcas muito boas. Porém, em alguns lugares elas são bem caras. Aqui não é tão caro aqui em São Paulo, assim, eu não acho tão caro pro valor que eu cobro nos meus ovos. Mas aí onde você mora pode ser bem caro. Então assim, uma que fica assim no mesmo padrão delas, que eu tô testando ela e eu tô achando muito boa, é uma marca que eu não sei se é bem conhecida no Nordeste, mas aqui em São Paulo já vende em todas as docerias, que é a marca Sissão. Alguns até falam que ela é a marca, tipo assim, de segunda linha da marca Calebolt, que é uma marca muito boa, de um chocolate muito bom, importado. Então assim, essa marca Sissão, ela se compara muito no sabor assim das marcas boas, das marcas da Garoto e da Nestlé. Mas ela também é um pouquinho cara, né? Ela também não é assim tão barata, mas às vezes dependendo da região ela pode até ser mais barata, não sei. Agora assim, das marcas mais baratas, você vai encontrar o Melkin da Harold e você pode encontrar também o Mavalério, que eu acredito que é Mavalério Premium ou é Mavalério Profissional. Essas duas marcas também são muito boas, assim. O da Mavalério eu acho mais gostoso do que o Melkin. Porém o Melkin é mais barato e mais fácil de encontrar. Então assim, você vai ter que escolher uma delas e tentar ver se vai agradar o seu cliente. Porque não adianta vocês comprarem porque é mais barato e o seu cliente só comprar uma vez. Não adianta, gente. Vocês vão ter que cobrar adequado com o valor que você comprou. Não se preocupem porque assim, às vezes parece muito caro uma barra, só que você vai fazer muitos ovos com aquilo ali. Então acaba compensando você investir no sabor. Não adianta você comprar uma marca muito ruim porque você não vai vender, você vai vender só uma vez. E muitas das pessoas perguntam logo, você quando oferece os seus ovos de Páscoa, as pessoas já perguntam qual chocolate que você usa. Se você fala, às vezes isso acontece, gente. Se você fala, eu uso Melkin, mas é muito bom, a pessoa fala, não quero. Porque a pessoa já acha que vai ter aquele gosto do hidrogenado, que é aquele gosto de gordura que fica na boca, aquele gosto de guarda-chuvinha. Então eles têm muito preconceito. Já se você fala, Nestlé, Garoto, aí a pessoa fala, então é bom.
Então é bom. Mas vale a pena você fazer o teste com essa marca, com a Sisão, com a Mavalério ou com o Melkin da Haro. Loli Gabi, ela pergunta o seguinte: como saberei se estou comprando chocolate fracionado ou nobre? O chocolate fracionado, na embalagem, sempre vai ter na frente assim, cobertura de chocolate. Nunca vai ter só chocolate. Vai ter cobertura de chocolate fracionado ou chocolate fracionado. E no verso não vai ter as indicações de temperagem. Vai ter só dizendo como você deve derreter e usar, mas não vai estar indicando como você deve temperar. Então esse é um chocolate fracionado. O fracionado de sabor é melhor do que o hidrogenado. O hidrogenado é bem ruim. Então é bom você comprar o fracionado. Já o nobre, ele tem na frente dizendo chocolate, e pode ser chocolate ao leite, chocolate meio amargo, chocolate branco. E atrás ele vem indicando como você fazer a temperagem, as temperaturas. Pode variar muito de chocolate para chocolate, mas eu vou passar para vocês as temperaturas que eu tenho de base. E ainda falando um pouco sobre as coberturas que são boas, as marcas que eu gosto, o da Sisão é o melhor, o da Mavalério vem em segundo plano e o da Top Harold vem em terceiro plano. Então assim, das coberturas eu consigo ainda qualificar as que eu gosto mais, entendeu? E aí vocês tem que fazer o teste mesmo para ver quais as que vocês gostam mais, as que ficam mais fluidos, porque depende muito da temperatura e da forma que você derrete, então você tem que fazer um teste mesmo. A Caiane Rodrigues pergunta: se sobrar chocolate, como posso guardar e reutilizá-lo? Bom, eu costumo fazer o seguinte: quando sobra, eu coloco dentro de um copo descartável e deixo ele endurecer ali. E aí eu cubro com papel filme e deixo lá até o dia que eu for reutilizar. Quando eu for reutilizar, eu só rasgo esse copo descartável, né? Descarto ele. Aí eu coloco esse chocolate dentro do bowl que eu vou utilizar e utilizo. É bom porque você consegue deixar eles em quantidades pequenas, porque às vezes você pode utilizar uma quantidade pequena e não uma grande. Cada vez que você vai esquentando o chocolate, você pode fazer isso várias vezes. Mas cada vez que você vai aquecendo ele, temperando, aquecendo e temperando, quanto mais vezes você faz esse processo, mais qualidade ele vai perdendo. Ele pode perder textura, brilho, sabor. Então, assim, o ideal é que você não aqueça muito de uma... A Ana Lúcia me deixou um comentário que eu achei bem interessante passar para vocês. E eu vou explicar por quê. Ela fala assim: obrigada por dividir seus conhecimentos, trabalho com bolos, mas estou pensando em trabalhar com chocolate nesse período de Páscoa. E, gente, eu queria passar um recado muito importante para vocês. A gente que trabalha nesse meio, vendendo bombom, vendendo trufa, a gente tem que se adequar ao período que a gente está vivendo. Então, tipo assim, vai chegar na Páscoa, você vai ter que vender ovos de Páscoa, mesmo que você trabalhe com bolos. Porque, assim, chega nesse período de Páscoa, pode ser que as suas encomendas de bolo, elas caiam um pouco. Então você tem que ter ali recursos que você vai usar para poder aumentar a sua renda de novo. Então chega no período da Páscoa, você vai ganhar um extra com os ovos de Páscoa. Quando chega no período de dezembro, você vai ganhar dinheiro com os panetones. Entendeu? Então assim, você tem Dia das Mães, você vai ganhar com bombons de Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia das Crianças, Halloween. Então assim, você tem que ir se adequando à época, porque as pessoas compram essas coisas motivadas muitas vezes pelas datas comemorativas. Então a gente tem que se adequar. A gente não pode ficar: eu só trabalho com bolo, eu só trabalho com pão de mel. Não, a gente tem que ir ali, buscando de todas as maneiras a gente entregar produto para o nosso cliente, a gente incentivar ele a comprar, entendeu? É assim que a gente ganha nosso dinheiro. A Karine Reis pergunta assim: queria saber se o chocolate que sobra endurece e se ele endurecesse posso aquecer novamente, que foi a pergunta que eu acabei já quase que respondendo ela. Ele endurece sim. A questão é que quando você derreter de novo, você vai ter que temperar ele novamente, tá? Você não pode já utilizar, você vai ter que temperar ele de novo. Ele endurece e você pode sim reaquecer. A Cidinha Lourenço pergunta assim: posso usar uma técnica antiga para fazer a temperagem? Se eu tenho 800 gramas de chocolate, 500 eu derreto e 300 eu adiciono para chegar à temperatura certa e usar para fazer os ovos.
Pode utilizar sim essa técnica, porém é o seguinte, se eu tô aqui, se eu tô no sul do país e eu derreto 500 gramas de chocolate, tá bem frio lá, né? Então assim, se eu colocar 100 gramas de chocolate que não tá derretido, pode ser que chegue na temperatura, que ele vai esfriar muito rápido, porque eu tô num local do país muito frio. Se eu tiver em Maceió, tá bem quente lá, tá 38 graus lá, e aí eu derreto meus 500 gramas, pode ser que eu coloque 300 gramas de chocolate frio e ele não esfrie, porque a temperatura do ambiente está muito quente. Então você vai poder utilizar essa técnica, mas você vai ter que ir adicionando e ir vendo se chegou na temperatura. Não chegou na temperatura, coloca mais chocolate. Se você chegou na temperatura e ainda sobrou chocolate, não coloca mais chocolate. Você vai ter que ir testando para ver se chega ou não na temperatura, se precisa ou não mais de chocolate. Mas isso aí só testando mesmo, não tem uma quantidade certa. Isso depende muito da temperatura do ambiente. A Andréia Lima pergunta, a temperagem inverso pode encostar a bacia no gelo? Qual a temperatura para quem tem o termômetro? A temperagem inverso pode sim encostar a bacia no gelo, só que você tem que mexer bem rápido, porque é muito provável que aquele chocolate que está no fundo, ele endureça. Então você tem que mexer bem rápido, raspando bem o fundo. Bom, as temperagens, eu vou passar para vocês as temperagens que eu tenho de base, mas atrás de cada chocolate tem dizendo qual é a temperatura que você deve derreter aquele chocolate. Depende muito da marca, pode variar. Mas eu faço com as medidas, uma medida padrão, né? Uma temperatura padrão, que é o seguinte, todos os 3 chocolates eles devem ser aquecidos de 45 a 50 graus, não pode passar disso. Isso vale para os 3. No caso do chocolate branco, eu gosto sempre de trabalhar numa temperatura assim mais fraquinha, porque qualquer coisinha já pode cozinhar esse chocolate e você não consegue mais usar. Então assim, de 45 a 50 graus para você derreter os 3 tipos de chocolate, branco, ao leite e amargo. No caso da temperagem, você vai ter que baixar todas essas temperaturas aos seguintes. No caso do branco, você vai baixar a temperatura até 26 graus. No caso do ao leite, a 27 graus. E no caso do amargo, a 28 graus. Depois você vai subir um grauzinho cada chocolate. No caso do branco, você vai subir até 27 graus para poder trabalhar. No caso do ao leite, até 28 graus para poder trabalhar. E no caso do meio amargo, até 29 graus para poder trabalhar. Essas são as temperaturas que eu utilizo de base quando eu vou fazer os meus ovos de Páscoa. Então, para quem tem termômetro, é muito bacana saber já essas temperaturas para você não ficar perdendo tempo. Vale muito a pena a gente comprar um termômetro, tá? Não é tão caro. Eu sei que em vários lugares você não consegue achar, mas na internet vocês conseguem sim achar bastante coisa. E como tem um tempo até a Páscoa, dá tempo de você comprar agora e você chegar a tempo da sua Páscoa, de você fazer as suas cascas. Então assim, vale muito a pena porque você não fica perdendo tempo. Será que chegou? Será que não chegou? Entendeu? Então você consegue agilizar muito o seu tempo. Muita gente me pergunta em quais são as lojas que eu compro pela internet, se é confiável ou não, e se eu poderia passar para vocês. Eu já passei em alguns comentários, mas como eu sei que vocês não conseguem ler os comentários, né, todos os que eu respondo. Então é assim, eu compro bastante na loja Santo Antônio. Você vai digitar lá no Google, loja Santo Antônio. Eles entregam para todo o país. Para quem está aqui em São Paulo, eles têm loja física no Tatuapé. É uma loja muito completa, que eu gosto bastante. Também uma outra loja conhecida, eu nunca comprei pelo site deles, mas eu já fui na loja, que é o site da Chocolândia. É uma loja muito grande também. Então vocês podem estar lá. E tem uma outra que é muito presente no Facebook, sempre tem postagem deles, é a loja Bondinho. Então vocês podem ver lá se vocês encontram, mas vocês encontram bastante coisa. Desde forma, utensílio, ejetores, cortadores,
tudo vocês encontram nessas lojas, são lojas bem grandes, então vale bem a pena vocês darem uma passadinha lá e ver se tem o termômetro e quanto fica o frete. É uma coisa que dura por muitos e muitos anos, então vale a pena vocês investirem no termômetro para chocolate. A Elo Rodrigues pergunta o seguinte: o corante em pó que você usou para fazer o efeito com o pincel é normal ou é o para chocolate? Não, o corante em pó é o normal mesmo, não precisa, porque ele não vai ser diluído no chocolate, ele vai ficar só ali na borda, então não vai alterar a textura do chocolate. A Sueli Mota pergunta assim: depois de feito, pode deixar na geladeira para embrulhar? Depois de feito, o que acontece? Se tá num tempinho mais ameno, se você faz de noite, você espera até o dia seguinte para você poder embrulhar, porque aí o seu chocolate vai conseguir aquele sexto cristal que eu falei para vocês, que é o que dá aquela firmeza no chocolate. Então isso só acontece depois de... realmente só acontece depois de 24 horas. Mas depois de umas 12 horas você já consegue assim embrulhar o seu ovo de Páscoa. Sobre guardar na geladeira, é aquilo que eu falei para vocês. Você tem que avisar o seu cliente. Quando eu faço o seguinte: quando tá frio aqui, porque na época da Páscoa aqui em São Paulo é mais baixa a temperatura, então dá pra fazer assim, mais tranquilamente. Mas o seguinte, eu faço assim, quando são os ovos de colher, porque os ovos de colher, os meus, eu deixo sempre eles na geladeira, então ele sempre vai pro cliente gelado, no caso dos de colher. Então, eu sempre deixo todas as cascas prontas na geladeira, porque de qualquer forma ele vai para a geladeira, né? Então eu já deixo ele na geladeira guardado. Nos ovos puros, nas cascas puras, não, eu embalo eles, coloco na embalagem de ovo, de tudo direitinho, embalo antes no papel chumbo e deixo guardado assim no lugar da casa que seja mais frio, que não bata tanto sol. Eu já deixo ele lá prontinho. Só que o que acontece? Quando esquenta, aquele chocolate vai ficar bem molinho, então nada de pegar no chocolate, tem que deixar ele lá intacto. Porque caso você pegue um pouquinho, você já pode amassar o chocolate e quebrar, então corre esse risco. Na geladeira, para quem não tem ar-condicionado, que eu sei que não é a realidade de todo mundo ter ar-condicionado em casa, eu mesmo não tenho na minha casa, então a geladeira é a única solução, se você mora num lugar bem quente. Outra coisa para quem mora num lugar bem quente, talvez não seja viável trabalhar com chocolate nobre, porque não vai dar. Então você trabalha com chocolate fracionado, porque tem lugares que é mesmo muito quente. Então você trabalha com o fracionado da melhor qualidade e aí nos recheios você usa o nobre, porque aí você vai ter todo o sabor do nobre no recheio. Então é mais interessante, você pode fazer dessa maneira. A Helenice Lima pergunta assim: como você derreteu o chocolate branco? Ele também precisa temperar? Sim, se você vai usar o chocolate branco nobre, você precisa temperar sim. Eu derreti o meu no banho-maria. Eu aconselho derreter o chocolate branco no banho-maria, porque é mais seguro. Teve muita gente que falou aqui pra mim também que derreteu o chocolate e ele endureceu, ficou duro, não deu pra utilizar, teve que jogar fora. Porque o chocolate branco ele eleva a temperatura muito rápido. Às vezes você tira ele do micro-ondas e ele nem tá todo derretido. Você vai ter que mexer, começar a mexer até ele derreter. Porque se você volta de novo pro micro-ondas, pode ser que ele endureça, que ele cozinhe. Aí ele vira aquela pasta, não dá pra aproveitar. Dá pra aproveitar pra fazer recheio, mas pra fazer ovo, casca, você não vai mais conseguir aproveitar. A Priscila Bezerra da Silva pergunta assim: cascas marmorizadas e com pó para fazer, dá para fazer naquelas formas de 3 partes? Dá sim. Você vai fazer o primeiro banho, tipo assim, você vai mexer na forma assim para o chocolate preencher todas as partes. Depois você vai escorrer e aí você preenche de chocolate até aquela marquinha e pronto. Coloca a forma de silicone, a outra parte coloca na geladeira. Mas é importante que antes de você colocar a parte de silicone, você já tenha passado o chocolate na forma toda, tá bom? Bom, meninas e meninos, essas foram as perguntas que eu separei para vocês, para responder para vocês. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas para vocês. Eu estou preparando ainda a segunda aula, mas eu queria que vocês fizessem, já comprassem uma barrinha de chocolate, já fizessem os testes de vocês baseado nessa primeira aula, porque quando chegar a segunda aula, vocês já vão estar bem mais seguras de fazer o chocolate. Tem muita gente mandando mensagem pra mim falando que tá começando agora, que essa vai ser a primeira Páscoa. Então é importante que você faça primeiro esses testes.
Até porque você precisa tirar foto dos seus produtos. Você não vai divulgar agora, calma que tá cedo ainda para divulgar, mas você precisa fazer e tirar foto, uma foto sua. De preferência, eu sempre tiro assim com um fundo com esse azulejo, porque o cliente sabe que realmente a foto é minha, porque vários clientes já vieram aqui na minha casa e eles sabem que a minha cozinha tem esse tipo de azulejo. Então assim, quando eu tiro a foto, eles já identificam que realmente é a minha cozinha. Uma vez aconteceu uma coisa bem interessante. Uma vez eu tava querendo trabalhar numa padaria. E aí eu enviei um currículo, né? E aí eu enviei pro WhatsApp da pessoa, do dono da padaria, todas as fotos dos meus trabalhos. E aí ele mostrou os meus trabalhos pro confeiteiro-chefe que ele tinha. E aí ele falou assim, aí o confeiteiro falou assim: mentira que essas fotos são dessa menina. Isso aí ela pegou tudo da internet. Aí o dono da padaria falou assim: você é doido? Olha aqui o azulejo da casa da menina. Todas as fotos têm o fundo do azulejo dela. Como que não é ela que faz se tá na casa dela? Entendeu? Então, já é uma certeza de que realmente foi você que fez. E o cliente, ele quer ver isso, ele quer ver o seu trabalho, ele não quer ver o trabalho da internet. Porque até você fazer e ficar igual da internet, aí é outro processo. Ele quer ver o seu, o que você já fez de fato, entendeu? Então, mais pra frente eu vou ensinar pra vocês técnicas de degustação, como eu consegui vender na minha primeira Páscoa, como que eu consegui assim estourar. Porque na primeira Páscoa eu falei assim: ai, será que eu faço? Será que eu vendo? Será que eu vou vender alguma coisa? Eu não conheço ninguém, eu não tenho muitos amigos, então o que é que eu vou fazer agora? É uma história bem legal que vocês vão ver como que eu consegui vender, que eu falei assim, eu comprei 2 embalagens de 1 quilo, pra você ter ideia. 2 embalagens de 1 quilo, eu falei, se eu conseguir vender um de 1 quilo, que na época eu vendi o de 1 quilo a R$90, o ovo de 1 quilo, o simples. Aí eu falei assim, se eu conseguir vender um a R$90, já tá bom demais. Então é muito difícil vender, né? Eu vou comprar só 2 embalagens. Gente, eu tive que voltar lá e comprar um pacote fechado com 50 embalagens, porque eu vendi muito. Então eu vou falar pra vocês mais pra frente como que eu consegui fazer isso. E você também vai conseguir, tá? Todas vocês aí, vocês vão conseguir vender muito na Páscoa, confia. Faz o teste, compra uma barrinha de chocolate, tenta, se não deu certo, derrete, tempera de novo e faz de novo. O importante é você conseguir chegar no seu máximo, tá bom? Você dá o seu melhor. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Toda vez que terminar uma aula do curso, eu vou fazer um vídeo esclarecendo as dúvidas que sobraram ali, que ficaram, que não foram esclarecidas. Então, vocês sempre deixam nos comentários as dúvidas que vocês tiveram, que as maiores dúvidas eu vou fazer um vídeo para esclarecer. Eu espero que vocês tenham gostado demais, compartilhem esse vídeo. Eu estou muito feliz com o crescimento do canal, a gente já está com 90 mil inscritos e eu sei que isso depende muito de vocês, eu tenho que agradecer muito a vocês. Por incrível que pareça, desde que eu comecei a pedir que vocês me abençoassem, desde que eu coloquei Deus na minha vida, as coisas têm andado, têm voado. Então isso só tem uma razão, que é Deus na minha vida e é Deus na vida de vocês. Então por isso que eu continuo pedindo para que vocês me abençoem, dando seu like, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal, que eu abençoo a vida de vocês em nome de Jesus de volta, dando todo o meu conhecimento com bastante amor e carinho diretamente para vocês, tá bom? Fica com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.